Voltando ao assunto principal do momento político nacional, eu gostaria de pedir permissão e desculpa ao capitão Assunção, porque eu vou falar do ministro parasita Paulo Guedes, que desrespeitou a categoria dos policiais. Como é que o Paulo Guedes vai chamar de parasita policiais? Policiais que dão a vida pelas pessoas, que trabalham em atividade altamente perigosa. Como é que um ministro mais famoso, mais respeitado pelo governo, pode vociferar uma asneira dessa, ao tratar aqueles que cuidam da vida humana com essa falta de respeito? Como é que pode o ministro Paulo Guedes tratar de parasitas os enfermeiros brasileiros, funcionários públicos, que trabalham diuturnamente e socorrem exatamente muito desses parasitas como Paulo Guedes nas madrugadas, nas madrugadas carioca, quando eles enchem a cara de uísque 25 anos nas boates? Como um ministro pode chamar de parasita pessoas que cuidam da educação do país, professores que deram a vida e muitos perderam inclusive a voz ao tentar dar aula para 40, 60, até 70 alunos numa classe? Como que o ministro Paulo Guedes pode chamar de parasita médicos que com suas mãos, com a sua força profissional, salvam centenas de milhares de pessoas? O brasileiro tem maneira de criticar muitas coisas, mas alguém sabe, ou alguém faz estatística de quantos atendimentos saúde pública faz por mês? As pessoas têm dimensão de quanto custa para o governo o Hospital São Lucas? Quanto o governo gasta de UTI? Quanto que o governo gasta de médico, gasta de remédio, gasta de alimentação? Tudo de graça. Quase ninguém paga mais saúde nesse país. E agora está migrando. Pessoas que têm plano de saúde estão indo para atendimento do SUS, porque o plano de saúde baixou o nível de atendimento drasticamente. Isso tudo às custas do trabalhador, do funcionário público. Então, quando eu vejo o ministro Paulo Guedes, aqui representado pelo capitão Assunção, me entristece saber que um alto cargo do governo, para se justificar as economias ou as mudanças administrativas que ele considera interessante, eu concedo a parte do deputado capitão Assunção. Você não está querendo, não. Como o ministro pode, para ter uma justificativa, qualquer que seja ela, para melhorar a parte administrativa do governo, vem atacar os servidores? Isso é um absurdo. O ministro pode até não conhecer funcionário público como eu conheço. E aqui nesse plenário tem pessoas que conhecem muito. Tem aqui o deputado, nosso ilustre médico da saúde pública, também já foi, deputado Mameri. Tem o deputado Magés, que não foi do serviço público, mas trabalhou, foi do serviço público também. Tem o deputado Pasolini aqui, que é servidor público. Tem a deputada Janete, que já foi servidora pública. E tem o deputado Adilson, que eu não sei se foi, também foi. O deputado Hércules, com certeza, também foi servidor público. Deputado Torino não, porque ele é artista, e artista não só recebe daquele recurso lá dos artistas, mas não depende do salário público. Então, tem muitos servidores, e não são poucos, que carregam esse país nas mãos,
carrega com seus esforços. Eu, por exemplo, lembro de quando era criança, médicos saíam de Vitória, iam fazer carreira lá na região noroeste, onde praticamente não tinha energia, não tinha nada, passando no concurso público, iam para lá prestar serviço de saúde de graça. Então eu acho que essa loucura que se está criando no Brasil, de falar demais, atingir demais, e não pensar nas causas fundamentais da população, é que está causando esse transtorno e está fazendo com que a sociedade fique cada vez mais inquieta, cada vez mais não sabendo o que será desse país. Como que nós poderemos formar nossa juventude, nossas crianças, em cima de uma política partidária feita com ódio, feita com autoritarismo, feita com perseguição, feita com pessoas que não estão preparadas para o cargo e tentam macular aquilo que o país devia preservar, que são as suas pessoas e principalmente os seus servidores. Pensar que não tem servidor classe A, classe B, classe C, tem, porque tem também ministro classe A, classe B, classe C. Tem ministro nesse governo que não despachou como presidente da República até hoje, então é ministro de segunda categoria. Então, todo lugar, todo segmento social, tem as pessoas que são mais dedicadas, que são menos dedicadas, e tem alguns, meia dúzia, que realmente não são chegados a cumprir a sua atividade com responsabilidade. Mas isso tem em todo segmento. Isso não justifica uma autoridade do país, da área econômica, com tanta força política, fazer uma palestra pública e taxar pejorativamente servidor de parasita. Isso significa que nós estamos tendo momentos totalmente incompreensíveis nesse tipo de comportamento em que é mais fácil agredir as pessoas do que estender a mão, do que oferecer oportunidade ou oferecer realmente uma condição digna. Ninguém conversa com ninguém. Nós, quando chegamos aqui na Assembleia, encontramos um ambiente aqui de servidores que era como se quase todo mundo fosse inimigo de todo mundo. E nós fomos evoluindo aqui, acabamos criando um fórum de servidores. Dia 5 de março agora vai ter outro. E os servidores sentam aqui, discutem, usam a palavra, fala dos seus pensamentos, fala o que está achando que deve ser feito, num debate franco. E nós fazemos, inclusive, sorteio. Quem quiser vir aqui, pode vir, vai ter sorteio da televisão, sorteio de um monte de brinde, com dinheiro dos próprios servidores, para congraçamento, para que você possa estender a mão e saber o que cada um está pensando. Não é olhar para os servidores e falar, vocês são uns parasitas, em que isso vai adiantar? Em que isso colaborou? A não ser com a desarmonia, a não ser com um servidor público chegar em casa e encontrar com seu filho e ficar com vergonha de ter sido chamado de parasita. Imagina as crianças no colégio, que têm colegas que é filho de funcionário público. Como é que essas crianças ficam diante dos seus coleguinhas, tendo o pai ou a mãe sido chamada de parasita por um ministro da República? Isso é guerra psicológica. Isso é imbecilidade dentro do coração de uma pessoa que devia ter noção da força que tem, noção da importância da sua voz, noção da importância da sua comunicação. Não dá para fazer política, para fazer administração com o pensamento de criança, com o pensamento infantil, tratando as pessoas com pouco caso, dando banana para jornalista. Isso é comportamento antiético. Isso é comportamento que não dignifica as crianças, não enaltece a sociedade, não gera confiança nas autoridades. Uma autoridade, para ser digna, ela tem que ser respeitada pela população, e uma população
que é atingida por um ministro como parasita, ela não pode respeitar o governo, ela não pode ter nenhuma dignidade em ter um governo que não respeita os seus próprios servidores.